Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Biden versus Trump. O primeiro debate sobre o futuro da democracia. Joe Biden e Donald Trump têm nesta madrugada, exatamente às 2 da manhã de Lisboa, o seu primeiro frente a frente na televisão norte-americana. Haverá ainda um segundo debate, em setembro, 3 meses antes da crucial eleição presidencial de novembro. Considerando a agressividade das trocas de acusações nos últimos dias entre os dois candidatos à vitória, espera-se um confronto duro, amargo, sem que concessões, nem espaço para compromissos e tolerância próprios da democracia. A política nos Estados Unidos transformou-se numa arena de combate onde não cabe a saudável discussão que distingue e esclarece. Trump surgirá nos ecrãs com o peso de uma condenação e 3 acusações em processos judiciais que põem em causa a honorabilidade, credibilidade e idoneidade da sua pessoa. Nada que o pareça preocupar. Para o seu eleitorado, Trump é o que ele diz ser e não o que os outros, incluindo o Poder Judicial Independente, dizem que ele é. Ganhou o estatuto de inimputável, de vítima do sistema político e mediático e do radicalismo liberal que ele diz mandar em Washington. Pode até dizer que quer ser ditador por um dia, sem que isso abale o sentimento profundo de um país que construiu parte fundamental da sua identidade na recusa dos ditadores e na aspiração da liberdade. Biden tem a seu favor a dinâmica da economia ou a perseverança com que defende o American Way of Life nas suas manifestações essenciais. Mas luta por provar que a sua idade não lhe afeta as capacidades para dirigir o mais poderoso país da Terra. Tem 81 anos, apenas mais 3 anos e meio do que Trump, mas não consegue afastar-se da suspeita da decrepitude. Mais do que provar a inconsistência do seu adversário ou a sua falta de idoneidade moral, o debate será útil para Biden se mostrar ágil, arguto, enérgico e determinado. Em março, uma sondagem do New York Times e do Siena College dava conta que 73% dos eleitores registados acreditavam que Biden era velho demais para ser presidente. Com as sondagens sobre as intenções de voto estagnadas, apesar de um ligeiro avanço de Trump em 5 dos 6 swing states decisivos, o debate conta. Mas contará ainda mais o que vier a seguir nas redes sociais, onde Biden e Trump aparecerão não como candidatos de carne e osso, mas como memes. Venha o que vier, o debate desta noite será sempre importante para se poder ter uma ideia mais precisa do que vai acontecer a seguir. E o que acontecer a seguir não será apenas determinante para o futuro dos Estados Unidos e da sua democracia. Será também um daqueles momentos definidores do futuro próximo, onde o Ocidente e os seus valores estarão em jogo. O que se pode então esperar desta noite? Com regras apertadas no uso da palavra, com os contactos proibidos entre os candidatos e os seus assessores no intervalo, que chaves de leituras podemos dispor para o seguir? Para esclarecer esta e outras dúvidas, falámos com José Alberto Lemos, jornalista fundador do Público e seu atual provedor de leitor, com profundo conhecimento dos meandros da política norte-americana. José Alberto Lemos viveu nos Estados Unidos, onde foi correspondente da Rádio Renascença. Hoje é dia 27 de junho de 2024 e este é o P24. Olá, José Alberto Lemos. Até que ponto este debate será decisivo para a campanha para as presidenciais que vai acelerar nos próximos meses? Não creio que seja muito decisivo, porque, para já, é um debate inédito em termos de data, em termos de timing. É a primeira vez que se faz um debate a 5 meses das eleições e, sobretudo, antes das convenções dos partidos, dos dois partidos, que são em julho e em agosto. Isso nunca aconteceu, ou pelo menos nas últimas décadas nunca aconteceu. Geralmente os debates andam por setembro e outubro, portanto muito mais... Aliás, vai haver um em setembro, vai haver outro em setembro, exatamente, não é? E portanto muito mais próximos das eleições. O que acontece desta vez é algo inédito, portanto foi Biden que a certa altura desafiou Trump para um debate, e Trump, algo surpreendentemente, acabou por aceitar o debate. Este debate vai ter também formalmente 2 características particulares. Por um lado, esta questão do timing, e por outro lado, o facto de não ter público e de estar combinado também que vão desligar os microfones quando o que estiver a falar, o adversário terá o microfone desligado. Isto para evitar interrupções excessivas, como aconteceu no último debate, nos debates de 2020, entre estes 2 contendores, sobretudo porque Trump interrompeu demasiadas vezes e houve em 2020 qualquer coisa como 74 interrupções. Portanto, desta vez isso está prevenido,
por um lado porque não há, digamos, o estímulo um bocadinho artificial do público a bater palmas e a dizer coisas, etc., e por outro lado, portanto, é só num estudo, e por outro lado porque também não permite interrupções. Portanto, estas são as características. Posso dizer que favorece Joe Biden, que apesar de tudo bastante mais comedido na forma como aborda estes debates? Em certa medida sim, mas aquilo que se tem lido nos últimos dias é que Trump parece estar a ser aconselhado, e ele próprio parece querer ser um pouco mais contido e mais reservado nos ataques pessoais. Aparentemente, o staff de Trump pensará que ele tem trunfos em termos de substância do debate, que não necessita de recorrer a fórmulas mais agressivas em relação a Joe Biden, e portanto talvez o debate seja um pouco mais civilizado do que foram os debates em 2020. Uhum. E é expectável que se fale de políticas substantivas, sejam as que se relacionam com questões internas ou até com políticas externas, ou será que aquilo que é mais importante para cada um dos debatentes mostrar um estilo, mostrar uma personalidade e, em especial no caso de Joe Biden, mostrar a sua vitalidade? Bom, comecemos pela questão da vitalidade. A questão da vitalidade é uma questão fundamental, porque evidentemente há uma certa expectativa negativa em relação ao Joe Biden, que as hostes de Trump têm vindo a alimentar nos últimos meses, até nos últimos anos, digamos assim, e até já houve gente agora da candidatura do Trump e o próprio Trump que disseram, ou insinuaram que Biden estará, digamos, estimulado com algumas drogas para parecer uma pessoa, digamos, com força, com capacidade de física e de argumentação, etc., que possa, digamos, disfarçar a sua alegada fragilidade física e idade. É evidente que isso é alguma coisa que talvez atinja também Trump, porque Trump tem, apesar de tudo, menos, à data deste debate, tem apenas 3 anos a menos do que Biden. Biden ainda está com 81 e Trump está com 78, e, portanto, mas há essa expectativa negativa em relação a Biden. E o que poderá, se acontecer alguma coisa desse género, ser fatal para o presidente, na medida em que vamos supor que Biden neste debate tinha uma baque qualquer, ou uma gafe muito grande, ou uma fragilidade física evidente para toda a gente. É óbvio que isso seria explorado até a exaustão daqui às eleições, e isso poderia prejudicar muito. Isto porque, evidentemente, temos que partir do princípio, e podemos partir do princípio, que Biden está sujeito a um escrutínio mais racional por parte do seu próprio eleitorado e do eleitorado oscilante, do eleitorado moderado e hesitante, do que Trump. Trump, faça o que fizer, de um modo geral, tem sempre garantido um núcleo duro de apoiantes, que estão mais ou menos fanatizados, digamos, por ele, que andará pelos 40 e poucos por cento. E, portanto, esta gente, aconteça o que acontecer, está sempre disponível para votar em Trump. Enquanto com Biden isso já não é assim e tão óbvio, nem tão seguro. 44%, portanto, enfim, é meio caminho andado para ter uma vantagem praticamente imbatível. Sim, bom, vamos lá ver. Em relação a esses dados às vezes são falaciosos, porque estamos a falar de sondagens a nível nacional. Quando eu digo em 40 e poucos por cento do lado de Trump, é o que as sondagens sistematicamente têm vindo a dar, evidentemente, e também que se testou nas eleições, quer de 2016, quer de 2020. Esse é o núcleo duro trumpista, chamemos-lhe assim. Desse núcleo duro trumpista fazem parte pessoas que de facto estão incondicionalmente ao lado do Trump, aconteça o que acontecer. E, portanto, esta é uma grande base de partida. Depois, os restantes eleitores que ele necessita para vencer, é onde reside a dificuldade, e é o que pode acontecer, evidentemente, nestas eleições, como aconteceu em 2020. Mas devemos abstrair um pouco. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. Esta semana saiu uma sondagem na Fox News, que, como sabemos, até é obviamente favorável a Trump, que dá Joe Biden à frente por 2 pontos. Ao contrário do que sucedeu nos 2 últimos anos, dá Joe Biden com 51 e Trump com 48. 50-48, melhor dizendo. Essa sondagem poderia ser uma espécie de viragem do que tem vindo a acontecer até aqui, porque até aqui Biden tem aparecido sempre atrás. Mas é preciso ter muita cautela com estas sondagens nacionais,
porque na verdade as eleições americanas não são decididas a nível nacional, são decididas a nível de meia dúzia de estados, e quando digo meia dúzia, são mesmo meia dúzia. Os swing states, portanto, mas aí, portanto, há uma sondagem recente do New York Times que diz que Trump tem vantagem em 5 dos 6 swing states Exatamente. decisivos. A última sondagem que se conhece é relativamente recente, tem 2 semanas, se não estou em erro, em que dá uma vantagem a Trump em alguns desses estados, em 5 desses estados. Vantagens diminutas, exceto no caso da Geórgia, que era uma vantagem mais significativa, e até do Nevada, em certa medida. Mas, digamos, há trunfos de um lado e do outro que ainda podem ser jogados. Talvez fosse útil nós falarmos agora sobre, digamos, os temas de campanha, ou os assuntos que podem prejudicar ou beneficiar Eu tinha aqui, para início dessa conversa, a questão tanto das ações judiciais que impendem sobre Donald Trump, e saber qual é, na tua opinião, se isso de facto é uma questão que será determinante na formulação da intenção de voto dos eleitores indecisos, por exemplo. Certo. Ora bom, não é a minha opinião, é o que dizem todas as sondagens e que pelos vistos já se verificou nesta da Fox News que eu referi há pouco. Acontece que há uma percentagem muito pequena, repito, de eleitores que se declaram afetados por uma condenação de Trump nos tribunais. Trump poderá ter perdido entre 1 e 2% de indefetíveis depois desta condenação em Nova Iorque há cerca de um mês, naquele caso com a atriz Stormy Daniels. É, apesar de tudo, dos 4 processos que ele tinha às costas, o menos importante e o menos significativo do ponto de vista político. Os outros 3 processos, não é verdade, o dos documentos que ele levou para a Flórida e que não podia ter levado, a questão do 6 de janeiro e a questão, portanto, da eleição, da tentativa de viciação da eleição na Geórgia, são os 3 processos politicamente mais importantes. Esses não vão ser julgados antes de novembro e, portanto, não têm aparentemente grande influência neste momento nestas eleições. Esse, digamos, não é um assunto muito significativo para a campanha. O que é assunto significativo para a campanha, neste momento, é uma coisa muito interessante, que é uma espécie de paradoxo, aliás, 2 paradoxos, mas um nesta matéria, que é aquilo que os americanos costumam designar, ou Clinton designou há muitos anos, it's the economy stupid, a economia estúpida, no sentido em que é a economia que determina o voto dos eleitores. Costuma dizer-se que os americanos votam com a carteira, e não só os americanos, evidentemente, muitos outros eleitorados. Mas vejamos a questão da economia. É um pouco paradoxal pelo seguinte: se formos atender aos resultados macroeconómicos de Joe Biden, esta presidência foi um verdadeiro sucesso. Biden entrou, portanto, no cargo com com uma situação relativamente difícil do ponto de vista económico, bastante difícil do ponto de vista económico, por causa da pandemia. Neste momento teve uma criação de empregos maior do que qualquer outro presidente nos seus 4 anos de mandato, portanto criou empregos todos os meses na ordem dos centenas de milhares. O desemprego é virtualmente inexistente neste momento nos Estados Unidos, oficialmente a taxa é 3,4, se não estou em erro, o que os economistas costumam considerar virtualmente inexistente. Portanto, e os salários aumentaram também. Os salários subiram significativamente, justamente por falta de mão de obra em muitos setores. Portanto, mesmo o salário mínimo, que não existe a nível nacional, mas a nível federal, muitos estados tiveram que subir o salário mínimo para atrair mão de obra. Terceiro, é muito importante o que aconteceu também na Bolsa, que bateu recordes. Ainda há cerca de um mês a Bolsa de Nova Iorque bateu um recorde claríssimo do Dow Jones, e portanto isso também tem importância no tecido económico, digamos assim. E o combate à inflação, provocado quer pela guerra da Ucrânia, sobretudo, que chegou a rondar os 10% e que neste momento ronda os 3%. Esta foi, digamos, enfim, foi um conjunto de medidas, mas foi uma política, as políticas económicas de Biden, para além de ter atacado com sucesso uma área importantíssima que foi de reindustrialização do país, sobretudo no chamado Rust Belt, portanto nas áreas do norte dos Estados Unidos, sobretudo nos estados de Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, áreas de emprego tradicional, metalomecânica pesada, metalurgia, mineração, etc. Ele reintroduziu uma série de medidas para recuperar postos de trabalho tradicionais nessa matéria, até com algum proteccionismo à mistura, como sabemos, relativamente sobretudo à China. E isso teve algum sucesso. Bom, isto é o lado bom, digamos, da governação de Biden. Agora, aparentemente, com estes dados favoráveis a Biden, Trump não estaria interessado em falar da economia na campanha eleitoral.
mas a verdade é que está interessado em falar da economia. E porquê? Porque apesar de todos estes sucessos, acontece que o americano médio, que obviamente não liga aos grandes fatores macroeconómicos, mas liga àquilo que vai no bolso. E o que é que acontece com o que é que lhe vai no bolso? É que desde a pandemia os produtos subiram todos, e aqui incluo produtos de primeira necessidade, portanto compras de supermercados, chamemos-lhe assim, e a gasolina também subiu. Desde o principal impacto da guerra, que foi logo ali até ao fim de 22 mais ou menos, Biden conseguiu baixar a inflação, e baixou-a significativamente, como disse há pouco. Só que, para o americano médio, isso não significa melhores condições de vida do que ele tinha no tempo de Trump. Ou seja, portanto, aquilo que ele gastava no supermercado, o seu cabaz de compras no supermercado, era inferior no tempo de Trump do que é agora no tempo de Biden. É evidente que houve uma guerra pelo meio, mas as pessoas não fazem contas a isso. Idem para o combustível, para a gasolina. Portanto, este tipo de dia-a-dia, economia diária, está a favorecer Trump, porque a média das pessoas pensa que, apesar de tudo, está a gastar mais dinheiro do que agora do que estava a gastar no tempo de Trump. Portanto, este é um dos paradoxos. Ou seja, o rendimento disponível é menor do que o que seria, portanto, na época Trump, menor, apesar do crescimento dos salários. José Alberto Lemos, uma última questão que tem a ver com o valor ou a importância que os debates televisivos têm ou podem ter nesta era das redes sociais. Toda a gente fala daquele debate simbólico entre JFK e Richard Nixon nos anos 70, naquela famosa eleição, em que um debate na televisão determinou a sorte de uma eleição presidencial nos Estados Unidos. Hoje, na era das redes sociais, isso é o valor, a importância de um debate como o de hoje, ou aquele que vai acontecer em setembro, é necessariamente muito menor. Que importância é que pode efetivamente ter? Menor, claramente menor, e também menor por aquilo que dissemos no início, que é o facto de estarmos a uma distância significativa da eleição. A menos que, repito isto, sublinho, a menos que aconteça alguma coisa que possa ser marcante simbolicamente daqui para a frente. Se um deles se for abaixo fisicamente, vamos imaginar, ou se tiver grandes gafes, se começar a gaguejar num assunto que lhe seja incómodo, ou coisa assim, é evidente que as televisões vão aproveitar isto à exaustão, e agora mais do que as televisões, as redes sociais vão aproveitar isto à exaustão. E isso pode ser fatal para um dos contendores. Biden está mais em risco do que Trump nessa matéria, porque a campanha de Trump e os trumpistas de modo geral também já há muito tempo que andam obviamente a propagandear que Biden não tem energia nem capacidade para um segundo mandato. E, portanto, já é velho, tem que ser substituído e está ali a mais. E, portanto, isso pode funcionar, evidentemente, como um golpe, poderá funcionar como um golpe fatal para Joe Biden, que tem que dar mostras de que está capaz, de que está fisicamente em forma e que pode, obviamente, governar os Estados Unidos nos próximos 4 anos. Muito bem. José Alberto Lemos, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Tenham um bom dia. Obrigado. The prosecution of Julian Assange is unprecedented. In the 100 years of the Espionage Act, it has never been used by the United States to pursue a publisher, a journalist like Mr. Assange. Julian Assange já chegou ao seu país natal. Depois de 6 anos como refugiado político na Embaixada do Equador em Londres e de 5 anos de prisão em Belmarsh, no Reino Unido, o fundador da Wikileaks deu-se como culpado e negociou uma solução judicial com a Justiça dos Estados Unidos. A pena a que foi condenado está cumprida, Assange regressa à Austrália e tudo parece correr bem quando tudo acaba bem. Mas, como dizia o seu advogado Barry Pollack, a sua condenação obriga a uma reflexão profunda sobre o exercício da liberdade de imprensa e sobre o alcance da lei contra a espionagem dos Estados Unidos. Assange está livre, mas a liberdade para os jornalistas revelarem o que os governos não querem que se revele ficou coartada. O P24 regressa amanhã. Tenham um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.